Eu sou o sacerdote Ailton e hoje nós vamos falar sobre as modalidades de Umbanda. Muitas vezes nós estamos dentro de um templo de Umbanda, de um terreiro, de uma tenda. Utilize a nomenclatura que achar conveniente. E não sabemos na realidade que modalidade de Umbanda estamos praticando. Assim, espero contribuir de alguma forma sobre esse assunto, sobre essas dúvidas, para que possamos nos situar dentro do nosso segmento de Umbanda e ter um melhor discernimento. Qual a modalidade de Umbanda nós estamos praticando? Precisamos muito desse conhecimento, que tem gerado muitas dúvidas quanto aos fundamentos da Umbanda. Assim, lendo uma matéria, eu vi esse tema e achei importante. E também a forma colocada pelo autor. As Umbandas dentro da Umbanda. Venha comigo. A primeira Umbanda, o primeiro segmento, a primeira modalidade que vamos falar é a tão conhecida Umbanda Branca, nome pelo qual nos causa, não só a mim, mas a muitos, estranheza com referência a esse nome branca. Não poderia ser outra cor, tinha que ser branca. Isso é uma reflexão que nós devemos fazer quanto a essa nomenclatura. Será realmente uma nomenclatura correta para falar de Umbanda? De uma religião que trata da humildade, da caridade, da igualdade entre todos. Então, classificar a Umbanda dentro de uma cor, cabe aí uma interrogação. Mas, quem somos nós? Não somos dono da verdade e nem estamos aqui para impor a nossa vontade, mas sim colaborar de alguma forma para que haja entendimento e para que você mesmo faça essa análise e interpretação. Então, dentro desta Umbanda chamada Umbanda Branca, nós vamos encontrar outras modalidades. Ou seja, temos dentro do grupo da Umbanda Branca, nós temos a Alabanda, a linha branca de Umbanda e demanda. Umbanda tradicional, Umbanda de mesa branca, Umbanda de Caritas e Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E qual foi a origem dessa Umbanda? Principalmente da Umbanda Branca. É a vertente fundamentada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, por Pai Antônio e Orixá Malê, através do seu médium, Zélio Fernandino de Moraes, que surgiu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com a fundação da Tenda Espírita
Nossa Senhora da Piedade. Foco de divulgação dessa modalidade de Umbanda. O principal foco de divulgação é justamente a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. E os orixás? Essa vertente cultua ou não o orixá? Essa vertente considera que orixá é um título aplicado a espíritos que alcançaram um elevado patamar na hierarquia espiritual, os quais representam em missões especial de prazo variável o alto chefe de sua linha e pelos seus encargos comparável a um general, ora incumbindo da inspeção das falanges, ora encarregado de auxiliar a atividade de centros necessitados de amparo. E nesta hipótese, fica subordinado a um guia geral do agrupamento a que pertencem tais centros. Acredita que existam 126 orixás, distribuídos em 6 linhas espirituais de trabalho. Os altos chefes de cada uma dessas 6 linhas recebem o nome de um orixá Nagô, embora não sejam entendidos como nas tradições africanas, existindo uma forte vinculação deles aos santos católicos. Portanto, nós vemos aí que os orixás, nesta modalidade de Umbanda, não são tratados como os orixás africanos. São 6 linhas, e dentro dessas linhas tem os orixás, os capangueiros, né? Que aí vão formar outras linhas, dando um total de 126 orixás. Mas aqui deixa claro nessa modalidade que não tem nada a ver com os orixás africanos. Linhas de trabalho dessa modalidade. Considera a existência de 7 linhas de trabalho. São elas: de Oxalá, onde inclui os espíritos que representam crianças; de Emanjá, de Ogum; de Oxóssi, de Xangô; de Iansã e de Santo, ou das almas, onde inclui as almas recém-desencarnadas, os Exus coroados, os Exus batizados e as entidades auxiliares. Quais são as entidades? Os trabalhos são realizados principalmente por caboclos, pretos velhos e crianças. Não há gira de boiadeiro, baianos, ciganos, malandros, Exus e pombagira. Então nós vemos aí que essa modalidade de Umbanda, ela cultua apenas o tripé: caboclos, pretos velhos e criança. Não existe outras giras, outros cultos, as outras entidades espirituais. Ritualística. Nessa modalidade, a roupa é branca, usada pelos médiuns durante a gira, e encontra-se o uso de guias, imagens, fumo, defumadores, velas, bebidas
e pontos riscados nos trabalhos. Porém, os atabaques não são utilizados nas cerimônias. Vemos aí que nessa modalidade não tem a utilização dos atabaques. Livros doutrinários. Essa vertente usa os seguintes livros como principais fontes doutrinárias: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda. Essa é uma das modalidades que nós chamamos de Umbanda branca e que dentro estão as outras modalidades. Vimos também que nessa modalidade os orixás não são tratados como os orixás africanos. Vimos que ela tem um fundador, Zélio Fernandino de Moraes. Vimos também que tem uma entidade espiritual, a qual fundamenta essa vertente. Ou seja, nós temos uma autorização espiritual, temos um fundador dessa modalidade. É bom esclarecer isso. Vamos ver agora uma outra modalidade de Umbanda, a Umbanda kardecista. É também conhecida como Umbanda de Mesa Branca, Umbanda Branca e Umbanda de Cáritas. Qual é a origem? É a vertente com forte influência do Espiritismo. Claro, pelo próprio nome já direciona isso aí. Geralmente praticada no centro espírita, que passaram a desenvolver giras de Umbanda, junto com as sessões espíritas tradicionais. É uma das mais antigas vertentes, porém não existe registro da data e do local inicial que começou a ser praticada. Então nós vemos que nessa modalidade nós não temos uma entidade espiritual que a fundamenta e nem também temos aí um fundador. Qual o foco de divulgação dessa modalidade? Não existe um foco principal de divulgação dessa vertente na atualidade. Orixás. Nessa vertente não existe o culto aos orixás, nem aos santos católicos. Linhas de trabalho. Nesta vertente não é utilizado essa forma de agrupamento das entidades. Então as entidades não são agrupadas dentro desta modalidade. Entidades. Os trabalhos de Umbanda são realizados apenas por caboclos, pretos velhos e mais raramente criança, muito raro. Outras entidades não são cultuadas nessa modalidade de Umbanda. Ritualística, a roupa também é branca e tendo como única vestimenta usada pelos médios durante as giras. E não são encontrados o uso de guias, imagens, fumo, defumadores, velas, bebidas e atabaques. Livros doutrinários. Não podia ser diferente, né? Esta vertente usa os seguintes livros como principais fontes doutrinárias: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, todas obras de Allan Kardec.
Vimos que nessa modalidade nós não temos uma entidade espiritual que a fundamenta, não temos também um fundador. Ela vem diretamente das mesas kardecistas e são praticadas também em mesa, assim como nas sessões espíritas são praticadas em todos os centros.